Opa, alô, alô, testando. Aí foi perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Aí, legal. Bom, vamos lá, uma ótima noite, gente. Professor Murilo aqui falando. A gente vai para mais uma aula, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando os estágios da faculdade FMU, tudo bem? São os estágios obrigatórios, ou seja, nós ainda vamos ter mais algumas aulas juntos, beleza? E bom, infelizmente é um programa que vai ter fim, tá? Mas após isso eu vou começar um projeto meu mais pra frente. E acredito que vai ser legal. Então, por isso que eu peço para vocês fiquem ligados no canal, beleza? E a gente vai estar sempre lançando novidades aí. Tudo bem, gente? Bom, o início da nossa aula de hoje é... A gente vai falar. Escolhemos o tema, né? A gente saiu um pouquinho sobre antiguidades orientais e etc. Tá? Saímos de antiguidade clássica. E agora a gente vai falar sobre migrações e imigrações no Brasil. Beleza, gente? Isso daqui é uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio, para o EJA, tá bom? Então a gente vai tratar dessa aula de uma maneira mais tranquila, mais leve, tá? Uma aula de disciplina de história, tudo bem? E o objetivo do conhecimento é a atual sociedade e compreender como que a sociedade ela se desenvolve a partir dos seus deslocamentos. Beleza, gente? Bom, vamos lá. A gente vai começar a nossa aula, uma simples consulta ao nosso velho amigo Dicionário Aurélio, tá? Bom, falando nisso, um beijaço pro meu parceiro Aurélio, ele tá no Japão hoje, tá? Ele foi há alguns anos, voltou algumas vezes e um grande abraço, meu querido. E a gente vai fazer a consulta ao dicionário dele, tá bom? Onde a gente vai consultar o significado de algumas palavrinhas, tá? Entre elas migração e imigração, tá? Que são os nossos focos de estudo hoje. E após, a gente vai aplicar esses resultados em uma escala a nível Brasil, beleza, gente? Então, sempre lembrando, a gente vai fazer um estudo de um desdobramento, tá? De uma coisa que aconteceu há algum tempo, tá? Para que a gente entenda o que causou esse desdobramento, tá? O que causou essa ação nos tempos atuais, beleza? Bom, primeiro para a gente entender aqui, a gente vai pegar a palavra migração, eu joguei lá no dicionário e o que saiu para mim? É um movimento de entrada, tá? Imigração ou saída, emigração de indivíduo ou grupo de indivíduos, tá? Em busca de melhores condições de vida. Essa movimentação pode ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país, tá? Aqui eu separei um exemplinho aqui clássico, básico, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor esse conceito de migração, tá? Vou citar um exemplo, uma coisa que aconteceu no Brasil, tá? Dentro do Brasil, foi quando um grande número populacional que migrou para Brasília durante o governo de JK, tá? Lembrando daqueles 50 em 5, tá? Durante a construção de Brasília era necessário um grande número de mão de obra, tá bom? Ou seja, então eles saíram, todos os trabalhadores saíram de suas terras natais, tá? A grande maioria advindo do Nordeste, do Norte do país, migrando para o Distrito Federal, tudo bem? Em busca de melhores condições de vida. E isso refletido no trabalho, tá? Levando em consideração que a gente tinha uma grande demanda de trabalho para aquela época em específico, beleza? E o conceito de imigração, tá? Entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país para trabalhar ou fixar residência, permanecendo ou não, tá? E aqui eu vou citar um exemplo que ele é bem próximo de mim, tá? Lembrando que eu moro em Mogi das Cruzes, tá? E eu vou trabalhar nesse exemplo a imigração japonesa, beleza, gente? Que Mogi das Cruzes, explicando para vocês, ela tem uma cultura totalmente voltada para a cultura oriental. Assim como o bairro da Liberdade, Mogi das Cruzes sofreu grande influência da cultura oriental, tá bom? Isso reflete em vários pontos turísticos da cidade, como por exemplo o Parque Centenário, onde é um parque que é comemorado, onde foi comemorado os 100 anos de imigração japonesa, tá bom?
o número de templos budistas que a gente tem espalhado pela cidade, tá? Então a gente consegue enxergar os aspectos dessa imigração a larga escala aqui em Mogi, tá bom? E após essa rápida explicação, tá? A gente vai começar a entender como que a sociedade atual ela se molda a partir de imigrações e migrações, tá? Que ocorrem ao decorrer do tempo. E vamos estudar o Brasil e seus desfechos culturais e econômicos, beleza? Alguma pergunta até aqui, gente? Tranquilo, aqui a gente só fez uma consultinha rápida ao dicionário para que a gente entenda a diferença de duas palavrinhas importantíssimas que vai ser para que a gente consiga trabalhar, tá bom? O primeiro ponto a ser abordado com cautela é que os movimentos de migração e imigração eles são motivados por alguns fatores, tá? E não apenas a busca de melhores condições de vida, tais como foi dito, explicado ali no trecho que eu fiz a consulta no dicionário ali para cima, tá? A gente tem alguns outros exemplos de busca de efeitos de migração ou imigração, tais como a busca de uma cultura diferente, tá? Eu mesmo tenho diversos amigos. A minha avó, ela é super fã da cultura oriental, tá? Mas dita especificamente os japoneses por conta de toda essa influência que eles causaram na minha cidade, tá? Ela tem muita admiração por essa cultura. E ela sempre diz pra mim, Murilo, eu sou louca pra conhecer o Japão. Se eu pudesse, eu largava tudo aqui e moraria lá. E isso é sensacional. Isso não acredito que sai um pouco do campo de busca de melhores condições de vida e a gente entra um pouco no campo do aspecto cultural, tá? Um aspecto cultural onde a gente vai ter uma melhor condição de vida não monetariamente, tá? Mas uma condição de vida em que vai encaixar um pouco mais com o que a gente tem de expectativa cultural, beleza? Ou se não até mesmo extração de riquezas em um local e após a volta para sua terra, que é basicamente o que aconteceu em Minas Gerais no início, no meio do século XVII, tá? Então, muitos trabalhadores, eles migraram com a promessa do trabalho, da extração do ouro, tá? Da extração desses minérios, de que eles poderiam enriquecer muito rapidamente, tá? Então, ouviram um bafafá lá, pegaram e falaram, pô, tá rolando um negócio legal, vamos lá que dá pra levantar um dinheiro. Pô, quem que ouve isso e não quer ir pra cima, né? Ainda mais falando com essa galerinha bonita. E eles ouviram isso, pegaram e falaram, é a hora agora. Migraram em famílias e muitos trabalhadores, em repúblicas de trabalhadores, tá? Para morar em casas próximos às minas, tá? E trabalhando a extração e com a promessa de voltar para suas casas, tá? Então é isso. Então, só recapitulando, a gente não tem estritamente ligado a melhoria de qualidade de vida no local, tá? A gente tem algumas outras melhorias que elas vão implicar diretamente nesses movimentos de migração e imigração, beleza? Os movimentos de migração e imigração, como todos sabem, eles afetam de todas as formas aquela sociedade, beleza? Onde ocorrem em diversos casos e a gente pode observar em diversos casos também. Ó, começar aqui a apontar com o dedo. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar aqui só apontando, só contando aqui devagarzinho. Eu não sou bom com conta, mas vamos lá. A gente consegue observar choque de cultura, choque de religião. A gente consegue observar, levando em consideração para o lado da cultura, a gente tem até um choque de paladar. Isso é sensacional. Isso vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, tá? A gente vai encontrar choque de costumes, tá? Onde eu posso falar, por exemplo, ô professor Murilo, como assim um choque de costumes? Ou choque religioso, mas explicando com mais afinco. Eu acho que um claro exemplo do que eu posso falar para que vocês entendam mais um pouquinho é basicamente a imigração muçulmana para a Europa, tá? Eu acho que esse daí é um ponto legal pra gente trabalhar, onde vocês vão entender o choque religioso, tá? Bom,
levando em consideração que grande parte da população europeia ou é católica ou é grande parte evangélica, nós temos uma proliferação muito grande da religião muçulmana no mundo. Tanto é que é uma das religiões que mais detém, ou se não a que mais detém de adeptos, tá, ao redor do globo terrestre, tá bom? E com a entrada de imigrantes, por exemplo, em locais como a França, a gente vai encontrar alguns fenômenos, tá? Eu sei que a primeira coisa que vocês veem na mente é algum acontecimento de briga, etc. Não é isso não, gente. A gente vai falar de um fenômeno que acontece e que ele é bem específico, tá? Na Torá, a gente encontra uma passagem onde diz que em determinado horário, peço desculpas se eu tiver errado, me corrijam, tá? Em determinado horário, os muçulmanos eles têm que rezarem com o corpo virado para Meca, tá? E isso aí reflete em grande parte da população muçulmana, tá? Por quê? Bom, vamos imaginar, hipoteticamente, tá? Chegou meio-dia é o horário da reza. E meio-dia em ponto, todos os muçulmanos instalados naquele local, eles vão parar o que estão fazendo, tá? Vão se voltar a Meca e fazer a sua reza, tá? Então, por exemplo, eles estão no trânsito, vão fazer isso, mas é claro, estaciona o carro, bonitinho, tá? Ou estão no trabalho, vão reservar um horário ali para que seja feita essa oração, tá? Mas isso é uma coisa que implica e como se dá esse choque religioso, tá? Porque imagina você andando na rua e ver uma cena de alguém parado, virado para um local onde não tem nada, aparentemente não tem nada, e essa pessoa tá ali orando. E a gente, a primeiro momento, vai achar estranho. E a primeiro momento, os europeus, os católicos, os evangélicos, eles acharam estranhos também, tá? Mas, voltando um pouquinho, tá? Porque é o foco da nossa aula, não me deixa viajar muito, não. A gente vai falar sobre imigração japonesa, tá? E eu acho que um ponto bastante interessante de se tratar é que a imigração japonesa, a gente tem uma data muito específica ali ligada a ela, que é 1908, beleza, galera? É uma data que a gente sempre ouve falar, não, porque 1908 se deu a imigração japonesa, 1908 se deu a imigração japonesa, 1908 se deu a imigração japonesa. Bom, vamos lá. 1908 se deu a chegada do primeiro navio da imigração japonesa, tá bom, gente? Bom, em torno de umas 700 pessoas, algumas famílias vieram, tá? Mas o grande ponto é que ela não se inicia propriamente em 1908. E para isso, a gente vai voltar um pouquinho antes de 1908 para que a gente consiga entender, beleza? Não é baseada na boa e velha romantização em que a gente encontra em alguns contos, tá? Não foi aquela coisa mais linda do mundo em que os imigrantes orientais chegaram, encontraram locais prósperos. Não. Foi um pouquinho diferente disso, beleza? E essas nuances é o que faz a gente conseguir entender o que aquele povo passou quando encontrou com os brasileiros da época, tá? Ela é fruto de uma longa discussão com fins políticos e econômicos, que eles são datados desde muito antes de 1908, beleza? O início dessa discussão é marcado com o fim do movimento escravista, que perdurava do Brasil desde a sua colonização até 1888, que é quando a gente tem aquela assinatura da boa e velha Carta da Lei Áurea, etc e tal, a abolição da escravatura, flores no jardim, coisa mais linda. Mas não, gente bem sabe, meus alunos que já tiveram aula comigo sabem que a assinatura da Lei Áurea, 1888, a gente tem um longo caminho a percorrer, e a gente percorre até hoje, com suas nuances, com a abolição não só da escravatura, mas a abolição do racismo, a abolição de vários outros pontos, tá? Que eles são propriamente ligados à raça, tá bom? Então, com movimentos mundiais abolicionistas, e o Brasil sendo a última a adotá-la, e a partir desse fim, a necessidade da mão de obra ela se torna extremamente necessária, tá? Então, o mundo estava passando por um momento em que era necessário, tá, a abolição da escravatura para que tivesse o desenvolvimento de outras áreas, tá? E quem assistiu essa aula comigo sabe do que eu estou falando. Era de extrema importância essa desvinculação da escravidão, tá?
para que fosse gerado espaço para os trabalhadores e com os trabalhadores o giro do capital. Beleza, gente? Então, a necessidade é muito grande de mão de obra no Brasil, porque foi finalizado o tempo de escravatura, mas aqueles que eram escravos, eles não eram contratados, tá? Eles não eram contratados, não recebiam empregos, e isso se formou uma grande bolha no Brasil da época, tá? O fim da escravidão, ela é datada, tá? Mas o fim das práticas escravistas não foram, beleza, gente? Então a gente vai falar de uma economia brasileira que ela era baseada em agropecuária, voltada para o café, e assim seria durante muito tempo. Tanto é que até hoje, grande parte da economia brasileira ela é pautada na agropecuária. E a gente sabe disso, muito bem disso. 1945, de 1930, para trás a gente tem as repúblicas de café com leite, etc e tal. Então a gente sabe muito bem que a economia brasileira ela é pautada desde muito antes à agropecuária, tá? Porém, para a agropecuária, somente nos últimos anos que a gente foi ter alguns avanços tecnológicos, mas antes disso, a gente sempre teve muita necessidade de mão de obra, tá? Para esse trabalho na fazenda, aquele trabalho pesado de acordar às 4:30 da manhã, de acordar às 3 da manhã, ouvir o galo cantar e já pular da cama, e sempre foi necessário muita mão de obra, tá? Então, para que fosse sanada essa necessidade de mão de obra com o fim da escravidão, a gente tem mais algumas opções. Beleza, gente? Não estamos nessa falando de escravidão, a gente vai entrar em um outro leque agora, uma outra seara, tá? Eu gostei bastante dessa frase, por isso eu vou repeti-la. O fim da escravidão, ela é datada, mas o fim das práticas escravistas não foram, tá? Porque a gente ainda encontra alguns relatos de brasileiros onde dizem que os povos japoneses eram inferiores, tá? Então a gente sai de uma seara de escravos, tá? A gente sai daquela seara onde a gente tá falando sobre povos negros, onde eram vistos como inferiores pelos europeus brancos, tá? E a gente vai entrar numa seara em que o racismo ele se estende para outros cantos também, tá? Que a gente encontra, assim, muitos relatos sobre brasileiros, escritores, jornalistas, onde eles diziam que a necessidade da mão de obra era muito grande e com o negacionismo dos europeus de virem para o Brasil, até mesmo os europeus mais pobres da época, eles se negavam a vir para o Brasil porque enxergavam o Brasil como uma colônia miscigenada, toda misturada, onde não teria futuro. Nós encontramos um problema nos próprios brasileiros, onde diziam que tanto os negros quanto os orientais não eram dignos de estar perto dos europeus. E isso é uma prática muito comum, onde a gente encontra no decorrer de todo século, prática que essa tem sido desvencilhada, tá, ultimamente, mas a gente sempre tem que lembrar que o racismo ele é estrutural, tá, gente? Então não é num passe de mágica, ó, acabou o racismo. Não é assim não, beleza? Não, peço desculpa, gente, tô coçando bastante porque eu preciso cortar o bigode. O bigode tá grande, tá coçando o nariz. E a gente encontra vários relatos, sim, de jornalistas dizendo que os povos japoneses eram seres inferiores e comparados aos africanos amarelos, tá? Isso é uma comparação que a gente tem que entender, tá? Ou seja, escravos amarelos, beleza? Logo, mesmo após a abolição, tá? Sempre lembrando, voltando naquela frase que eu havia dito, o fim da escravidão ele tem data, mas as práticas escravistas elas não têm data, beleza? Então, logo as relações elas seriam bem complicadas, tá? Mas a necessidade de mão de obra era muito maior que qualquer preconceito. E sempre foi isso, tá, gente? Com o desenvolvimento do capital, a necessidade do desenvolvimento do próprio se deu muito maior que qualquer conflito racial ou alguma outra coisa do gênero, tá? Porém, é importante a gente saber disso, tá? Porque a gente vai encontrar porque os japoneses eles já vão encontrar um povo, uma terra onde é um pouco inóspita para eles, tá? Então, para a gente começar a entender um pouquinho, com o fim do shogunato, da era do shogunato e início da era Meiji, 1890, por aí, o Japão ele saiu de uma espécie de feudalismo, tá? E para aceitação de um movimento ocidentalista, onde deixaria de ser aquela terra do sol nascente para ser aquela terra onde vão encontrar diversos povos, diversos
outros países, tá? Comercialização, porque se a gente for pensar, durante a era do shogunato, lembrando que não sou especialista em história japonesa, tá? Mas na era do shogunato ele era uma era baseada, pautada, muito parecida com o feudalismo francês, tá, gente? Onde a gente encontrava pedaços de terra, eles sendo propriamente ditos próprios para plantio de arroz ou alguma coisa do gênero, tá? Então, a gente sai de uma espécie de feudalismo totalmente fechado, tá? Para que a Terra do Sol Nascente se torne vá se alastrando pelo mundo na era Meiji, beleza? E assim a gente tem o Brasil sendo marcado pelas primeiras impressões desses orientais, tá? Por quê? Porque o que a gente esperava era totalmente o contrário do que recebera, tá? Então, quando a gente encontra um Brasil que na época acabava de sair do fim da escravidão e tinha essa comparação muito forte entre os orientais e os africanos, tá? A gente tem que pensar que era um local que era um pouco inóspito, tá? Para essas famílias que viriam do Japão, beleza? Porque a gente tem relato de pessoas que trabalhavam no próprio Porto de Santos, tá? E isso daí é um relato que eu encontrei no próprio site da imigração japonesa. Eu vou deixar o link disponibilizado aqui. É um relato muito legal, tá? Só voltando aqui um pouquinho para mim ver. Tananã. Ó, João Amândio Sobral, tá? Ele era inspetor de imigrantes do estado de São Paulo. Então ele trabalhava no Porto de Santos e como inspetor de imigrantes, ele que recebera esses imigrantes. E em alguns relatos ele diz que ele relata fortemente as diferenças entre os povos que tinham acabado de chegar do Japão e os que já moravam no Brasil, tá? Onde o primeiro navio desembarcou em 1908, tá? E que nunca havia se visto antes. Um povo tão limpo e educado, causando grande contraste com a cultura que aqui já se instalara, tá? Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui no relato, só para passar para vocês a força desse relato. Suas primeiras impressões sobre os imigrantes nipônicos, tá? Sob o efeito desse primeiro impacto, em seu texto, Sobral expressa abertamente que os elogios que faz ao comportamento e à aparência dos japoneses não eram exagero, tá? De sua parte, relatando que o grau de limpeza de gente humilde, que é a camada social do Japão que veio para cá, tá? Era qualificado como inexcedível, tá? E que houve em Santos quem afirmasse que o navio japonês apresentava em sua terceira classe, a classe mais baixa, mais asseio pela limpeza do que qualquer transatlântico europeu de primeira classe da época, tá? E ao deixarem o trem que os trouxe de Santos à hospedaria de imigrantes em São Paulo, que eles saíram do Porto de Santos de trem para São Paulo, ele observou que todos saíram dos vagões na maior ordem possível, tal como a saída dos navios na maior ordem possível, tá? E aquilo era uma coisa que causava grande impacto, tá? Nos agentes inspetores de imigrantes. Porque eles saíram dos vagões na maior ordem e depois de deixarem os próprios vagões, não se viu no pavimento um só cuspo ou casca de fruta, tá? Na hospedaria, os japoneses têm feito as suas refeições sempre na melhor ordem, tá? E apesar de os últimos a fazerem 2 horas depois dos primeiros, sem um grito de gaiatice, um sinal de impaciência ou uma voz de protesto, eles sempre esperavam sua vez, sempre na maior ordem, sempre naquele anseio pela ordem, tá? Surpreendeu a todos o estado de limpeza em que ficou o salão. Mesmo depois de todo o horário de almoço, não se via nenhuma ponta de cigarro, nem um cuspo. Perfeito contraste com as cuspideiras e pontas de cigarros esmagadas com os pés de outros imigrantes, tá? Então, só nesse relato de Sobral, que era um inspetor de imigrantes, a gente vê uma grande admiração, tá? Por esses povos orientais, uma grande admiração pelo anseio à limpeza, pelo anseio à ordem, tá?
E lembrando que o povo brasileiro, ele esperava que fosse uma camada de terceira divisão social que estava vindo para o Brasil. Ou seja, uma galera que não seria instruída, que não teria conhecimento, etc e tal. E chegou aqui, eles falaram, gente do céu, povo limpo, povo ordenado, o que está acontecendo, tá? E continua o relato, tá? Trazendo consigo bens que eram considerados das classes altas europeias, tá? Bom, como por exemplo, navalha para asseio da barba, tá? Navalhas, mantos de seda, tá? E lembrando que eram povos que eram considerados de terceira divisão social, tá? E eles tinham sim acesso a seda, a navalhas, a sapatos, tá? Coisas que os brasileiros eles já não estavam acostumados. E cerca de 80% ou mais da população que vinha do país oriental, ela já se mostrava alfabetizada, tá? E a gente consegue encontrar, assim, alguns relatos de que um costume da época, enquanto os homens trabalhavam nos cafezais, etc e tal, nós tínhamos relatos de mulheres que elas iam para as casas de câmbio, fazer a troca de dinheiro, ou coisa do gênero, coisas que eram de grande responsabilidade dentro da família. E não era um costume brasileiro de que coisas que, por conta do patriarcado, não era costume dos brasileiros as mulheres terem tal peso dentro de suas famílias, onde elas ordenavam, as mulheres japonesas ordenavam as custas, o câmbio, a troca do dinheiro, beleza? E levando em consideração que 80% dessa população que veio nesse primeiro navio, ela já se mostrava alfabetizada, a gente vê um grande abismo entre a população que já vivia no Brasil, tá? Levando em consideração que a população, na sua grande maioria, era uma população pobre, preta, filhos de escravos, tá? Então, com a chegada desses orientais, desses imigrantes orientais, a gente vê um grande abismo se formando, tá? Porque esses orientais, eles já chegavam alfabetizados, tá? Porque pois muitos dos que vieram do Japão, eles já detinham de um emprego, tá? Então, não chegavam pessoas que eram propriamente agricultores ou que viviam a vida inteira na lavoura, coletando arroz. Não é por esse lado não, gente. A gente consegue observar no meio dessas pessoas que já tinham um ofício entre eles, tá? Entre eles a gente encontrava carpinteiros, comerciantes, ferreiros, tá? E muitos outros ofícios, os quais eu poderia citar. Mas isso demonstra pra gente que a chegada de uma população que era esperada com muito... Como que eu posso dizer? Uma população que era esperada com maus olhos, tá? Como sendo os escravos amarelos ou os escravos asiáticos, após a sua chegada se mostraram totalmente de uma forma diferente. E isso é muito legal para a gente mostrar como se desenvolve a partir daí a sociedade brasileira, tá? Por quê? Quem que chegou? Chegou uma população que majoritariamente, sua grande maioria, era alfabetizada, tá? Lembrando que no Brasil colonial, no século XX, no século XIX, a gente ainda tem grandes índices de analfabetismo no Brasil, tá? Então era chegada uma população que era alfabetizada já, tá? Era chegada uma população que já detinha de ofícios, tá? Então a gente consegue ver nisso um movimento de fuga das fazendas de café, tá? E aquela população se instalando em pequenas colônias. Por quê? Porque se eles já tinham ofícios, eles vinham para o Brasil com a promessa das agências imigrantes, tá? E aquelas agências imigrantes, elas demonstravam ser uma grande fonte de lucro por seu alto volume, tá? Então a gente tinha muitas agências imigratórias do Japão para o Brasil na época, e elas davam muito dinheiro. Porém, essas agências, elas pautavam o seu marketing em marketing tais como
venha para o Brasil e em um dia receba o salário de um mês no Japão. A gente tem uma comparação muito legal de uma agência onde a gente encontra um relato dizendo que em um dia de trabalho você receberia no Brasil, recolhendo 5 sacas de café por dia, você receberia no Brasil equivalente a um mês de trabalho no Japão de um policial, tá? Então a gente encontra alguns relatos dessas agências prometendo uma terra onde as árvores de café elas pendiam para baixo com todo o peso das riquezas e que o café era o novo ouro que percorria o mundo, tá? Então, uma população que vinha já com essa expectativa de chegar aqui, encontrar rios e rios de dinheiro, de oportunidades, e que as agências utilizavam desses argumentos para que tivesse movimento. E chegando aqui, esses imigrantes eles encontravam totalmente uma outra realidade, tá? Onde eles se sentiam desiludidos, porque chegavam aqui. Com o fim da escravidão, a gente vai ter muitos dos locais onde os escravos ficavam, as senzalas, as casas grandes, tá? A gente ainda tem essa predisposição das formações das fazendas muito claras, tá? E esses imigrantes eles chegavam com a proposta de que eles teriam um local para ficar, tá? Um local para se instalarem, e eles chegavam e viam que não era bem assim. Porque com o fim da escravidão, os escravos eles foram evadindo das fazendas e foram evadindo das senzalas, das lavouras, e os japoneses foram chegando, tá? E eles viam que não era tudo aquilo que as agências de imigração divulgavam. E chegavam aqui e já tinham aquele choque inicial. Poxa, a gente tá prometendo uma casa pra gente, a gente tá aqui trancado na senzala. A comida que a gente consegue comprar por aqui nos armazéns das casas grandes ou nos armazéns da cidade, elas não são as comidas dos quais a gente está acostumados. Então, nos primeiros meses a gente vê uma grande evasão dessas fazendas. Todos os japoneses que chegavam na época, eles já evadiam e falavam, não, eu não quero mais ficar aqui, porque aquele ali não era um local do qual eles poderiam ter aquela expectativa de vida. Aquilo ali não era um local que correspondesse às expectativas que aquelas agências colocavam na cabeça deles. Então eles foram evadindo. E assim a gente tem um movimento muito grande da criação de colônias, tá? Mogi das Cruzes é muito marcado pela criação dessas colônias japonesas, porque Mogi das Cruzes ela fica localizado no Alto Tietê, no zona leste de São Paulo, próximo a grandes extensões de fazendas, dos quais nós tínhamos entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, a gente tem grande imigração desses povos que saíam das fazendas, iam para pequenas colônias, iam formando ali comércios e voltavam para os seus ofícios, tá? Voltavam para os seus ofícios tais como marcenaria, carpintaria, ou eram ferreiros, ou eram comerciantes, tá? Então a gente vê aquela população se evadindo porque não era aquilo que eles buscavam. E eu acho que isso demonstra um grande choque cultural daquela época. E isso reflete a nível religioso também. Como eu já havia dito, em Mogi das Cruzes nós temos muitas e muitos templos budistas, shintoístas, tá? Orientais, em que a gente consegue ver a colonização, as pequenas colônias desses povos, muito interligados com a questão religiosa da questão, tá? Então a gente consegue ver bem, especificar bem essas mudanças na sociedade por conta das imigrações. Beleza, gente? Bom, a aula se encerra por aqui hoje. Eu vou postar as perguntas daqui a pouco para vocês. Vou deixar disponível para vocês no arquivo, tá? E se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato, me chamem por e-mail, mandem mensagem no WhatsApp, beleza, gente? Bom, por enquanto a gente finaliza essa aula. Um grande beijo para vocês e uma ótima noite.